Bom dia. Então, nós vamos dar início a mais uma reunião de temas relevantes na prática clínica. Antes de iniciar a reunião, o pessoal da Nefro pediu para eu falar sobre esse simpósio da meio clínico da Nefro USP, que vai ser esse final de semana, sexta e sábado. Tá? Então, só para lembrar, é um grupo bastante importante, bastante clínico que vai vir. Então, os titulares e a doutora Cláudia pediram para eu falar. Então, hoje, quem vai fazer a apresentação dos temas relevantes na prática clínica é a disciplina de imunologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e o tema é manejo da asma alérgica grave. Já vai passando. Então, quem vai apresentar o caso clínico é a residente R4 desse serviço, a doutora Natália Pedrosa. Quem vai discutir o caso clínico é a assistente desse serviço de imunologia, a doutora Rosana Agonde. Então, bom dia a todos. Então, vamos dar início ao caso. Então, nossa paciente MACS, feminino, casada, idade atual de 53 anos, natural de São Mateus e procedente de São Paulo. Do lar, a data dessa consulta foi janeiro de 2012. A queixa principal dela era falta de ar. Relata início de sintomas aos 3 anos, com dispneia e sibilos esporádicos, com piora após o contato com poeira. A partir da primeira gestação, aos 18 anos, apresentou piora progressiva da dispneia, com idas ao pronto-socorro frequentes 2 ou 3 vezes ao mês e diversas internações, pelo menos uma vez ao mês. Fez uso intermitente de glicocorticoide intramuscular por um período de 10 anos, evoluindo com ganho de peso e piora do quadro. Ela procurou uma unidade básica de saúde na época, onde foi iniciado o corticoide inalado e o salbutamol inalado de resgate. Ela persistiu com sintomas, apesar do uso de corticoide inalado, usando diariamente salbutamol 3 vezes ao dia, despertares noturnos diários, dispneia com restrição de atividades, sendo encaminhada para o nosso serviço em 1998. No interrogatório sobre diversos aparelhos e sistemas, ela referia coriza e hialina, obstrução nasal e prurido nasal diários. E do sistema gastrointestinal, tinha um quadro de pirose e epigastralgia, sem queixas de outros sistemas. De antecedentes pessoais, tinha uma rinoconjuntivite desde 3 anos, não tratada, internações uma vez ao mês por exacerbações de asma no período dos 18 aos 38 anos, era obesa, não era hipertensa nem diabética, tinha uma doença do refluxo em acompanhamento com a gastro e de cirurgias prévias, uma colecistectomia, fundoplicatura e 4 cesáreas com 4 filhos saudáveis. Os antecedentes familiares, pai e mãe falecidos por causas cardíacas aos 70 e 65 anos, respectivamente, 7 irmãos, sendo um com asma e um filho com asma. Na história social, ela vivia em área urbana, em casa de alvenaria, tinha saneamento básico, mas ela morava próximo a uma fábrica de cimento, então tinha bastante quantidade de poeira, tinha cachorro dentro de casa, tapetes e cortinas. Negava tabagismo ou etilismo. Ao exame físico, a gente encontrava uma paciente em bom estado geral, estava eupneica, tinha um peso de 73 quilos, um MC calculado de 32,6, uma rinoscopia com hipertrofia de conchas bilateral e uma mucosa pálida, e ausculta pulmonar com um murmúrio vesicular audível com sibilos expiratórios disseminados, sem outras alterações ao exame físico. Então, para a gente entender melhor o quadro dessa paciente, em 1998, quando ela veio encaminhada para o nosso serviço, ela estava em uso de corticoide inalado, essa dose foi otimizada. Em 2005, quando disponibilizado, foi introduzido o beta-2 agonista de longa duração, com alívio importante dos sintomas que ela vinha apresentando, mas já em 2010, ela voltou a apresentar os sintomas novamente. Então, foi introduzido um etileucotrieno, montelukast, e já em 2012, ela encontrava-se em uso de altas doses de corticoide inalado, de beta-2 agonista de longa duração, numa dose aproximada de corticoide de 2.400 microgramas de budesonida, e o antileucotrieno montelukast.
ela evoluindo com piora progressiva destes sintomas. Em todas as consultas foi orientada sobre a técnica e aderência. Ela realizava a técnica corretamente e era considerada uma paciente bem orientada e bem aderente ao tratamento. Na evolução foi orientada contra o controle ambiental e o tratamento das comorbidades. Para a rinite foi iniciado o tratamento com fluticasona nasal 2 vezes ao dia, com melhora dos sintomas. No quadro da doença do refluxo, ela foi encaminhada para gastro, onde foi otimizada a terapia e evoluiu com melhora dos sintomas. Na obesidade, foi encaminhada a nutricionista, onde foi prescrita dieta e atividade física, mas ela não perdeu peso no período. De exames complementares, de 1998 e de 2012, ela tinha um hemograma que estava normal, uma glicemia também que encontrava-se normal, mas ela tinha uma IgE total de 461. O normal seria até 100, então seria sugestivo de um fenótipo alérgico. Entretanto, para a gente confirmar uma sensibilização, o ideal é a realização da pesquisa da IgE específica, que nesse caso seria a pesquisa para aeroalérgenos de ácaros, fungos, epitérios de animais, baratas e pólex. Os principais métodos para a pesquisa dessa IgE específica é o teste de puntura, que é o prick teste, que é um teste mais rápido, barato, fácil de ser realizado, a pesquisa da IgE sérica específica, que é o famoso RAST, e uma provocação específica nasal ou brônquica, que é um método mais utilizado em pesquisas. Então, no caso desta paciente, a gente realizou o prick teste, que é o teste cutâneo, e deu positivo para Blomia tropicalis, que é um ácaro, e para o penicilo notatum. Então, na figura aqui, a gente pode ver os extratos, a realização do prick teste e o teste dessa paciente. Aqui é o exemplo de uma espirometria. Então, aqui é o exemplo de uma das espirometrias dessa paciente. Então, inicialmente, a gente avalia as curvas. Então, a gente pode observar na curva dessa paciente que ela tem uma concavidade importante nessa alça inspiratória. Essa concavidade geralmente não está presente numa espirometria normal. E no gráfico de volume-tempo, esse aqui seria o volume predito para essa paciente. Então, na curva em azul, é o volume que essa paciente apresentou. Então, está bem abaixo do predito para ela. Aqui em vermelho é o volume após o broncodilatador. Então, mesmo subindo um pouquinho esse volume, ela não chega no predito, que era o ideal para ela. Aqui, grosseiramente, o que seria uma curva normal. Tá? Então, uma curva mais convexa, com uma alça expiratória mais convexa, diferente do que ela apresentou. E aqui seria o volume predito para essa paciente. Para a gente interpretar essa espirometria, a gente tem que analisar os valores mais de perto. Então, a primeira coisa a gente analisar é a relação VF1-CVF. Então, dessa paciente foi de 0,63, que está abaixo de 70, 0,70. Então, a gente considera como um distúrbio ventilatório obstrutivo. E aí, para a gente analisar a gravidade, a gente analisa a porcentagem do VF1, que no caso dela foi de 65% e que pela ATS é considerado como um distúrbio moderado, ventilatório obstrutivo moderado. Próximo passo, analisar se ela tem resposta ao broncodilatador. E aí a gente analisa que o VF1 dela aumenta em 200 ml e 12% no pós-broncodilatador. Então, a gente considera esse distúrbio como distúrbio ventilatório obstrutivo moderado com resposta ao broncodilatador. Aqui é um resumo das espirometrias dessa paciente, na verdade, do volume expiratório forçado no primeiro e segundo, para mostrar que de 2005 a 2012 ela apresentava variabilidade. Então, esse volume variava de 50% a 80%. Aqui o raio-x de tórax, que tem uma transparência pulmonar normal, sem alagamento do mediastino, então um raio-x de tórax que não chama muita atenção. E aí a gente realizou alguns exames complementares, porque para avaliar complicações, e como o caso dela estava um caso mais grave, a gente avaliou outros diagnósticos. Então, ela realizou uma tomografia, em que foi observado o espessamento difuso de paredes brônquicas e áreas de aprisionamento aéreo, e uma nasofibrolaringoscopia, que demonstrava uma rinite crônica, laringite difusa leve e desvio septal não obstrutivo.
Então, como confirmar o diagnóstico de asma alérgica? Ela tinha características, né, importantes, ela tinha sintomas clínicos, ela tinha dispneia, tinha sibilos, que tinham desencadeantes, que no caso dela era poeira, uma avaliação funcional com espirometria, que demonstrava um distúrbio ventilatório obstrutivo, com reversibilidade e tinha variabilidade. A IgE específica, ela mostrava sensibilização, então era positiva para aeroalérgenos, para ácaros e fungos, e estava tratando as comorbidades e foram afastados outros diagnósticos diferenciais. Em nível de tratamento, a gente utiliza um consenso, que é uma iniciativa global para a asma, chamado GINA. Então, em nível de tratamento, essa paciente encontrava-se em uso de corticoide inalado em alta dose, mais beta-2 agonista de longa duração em altas doses, mais o antileucotrieno. Então, pelo nível de tratamento, ela seria encaixada no nível, entre o nível 4 e o nível 5, que, por esse consenso, seria sugestivo de um quadro de asma grave. Então, nossa hipótese diagnóstica é de uma asma alérgica grave, e antes da gente reavaliar o tratamento, a gente tem que conferir se tem alguns itens que estão sendo seguidos corretamente. Então, seria a técnica inalatória, que a dela estava correta, a aderência ao tratamento, era considerada uma paciente aderente, controle ambiental estava sendo realizado, tratamento de comorbidades estava otimizado e o medicamentoso também estava otimizado. Então, algumas considerações sobre esse caso. Como avaliar essa asma alérgica grave? Todo paciente com asma alérgica grave é igual? Qual a melhor conduta para este caso? Obrigada. Então, bom dia a todos. Dando continuidade, é interessante, esse é o primeiro caso da clínica médica, e começar com uma doença tão comum que a clínica médica atende com frequência, que é a asma e a asma alérgica. Então, dando continuidade, bom, a asma, só para relembrar, então, ela é uma doença inflamatória de vias aéreas inferiores e ela é considerada, então, uma doença heterogênea ou uma síndrome caracterizada por essa presença de inflamação brônquica crônica e constituída de diversos fenótipos. Muitos biomarcadores estão sendo estudados para caracterizar, encaixar essa doença, essa síndrome, essa doença heterogênea em grupos homogêneos, baseados nesses biomarcadores, e, com isso, desenvolver terapias biológicas, terapias personalizadas. A asma grave representa 5 a 10% dos pacientes com asma, e, embora ela represente uma porcentagem entre 5% e 10%, ela representa 60%, desculpe, saiu do foco, 60% dos custos. São pacientes que têm uma propensão a exacerbações e internação, então são um tratamento muito mais caro. Bom, então, vamos definir agora a asma grave, ou que era chamada de asma de difícil controle. Tem muitos trabalhos na literatura, mas, resumindo, então, a asma grave ou de difícil controle é aquela em que o paciente precisa de doses elevadas dos medicamentos convencionais para prevenir que ela se torne não controlada. Então, um corticoide inalado em doses altas, mais um segundo medicamento controlador, como um LABA, um broncodilatador de longa duração, ou um antileucotrieno, ou mesmo teofilina, durante pelo menos um ano anterior. Ou corticoide sistêmico por pelo menos 50% do período do ano anterior. Isso é para que se mantenha controlada, mas ela é considerada grave ou de difícil controle quando, mesmo com todo esse tratamento, ela se mantém não controlada. Quais são as doses elevadas, então? Então, são consideradas doses elevadas pela última diretriz, em 2014. Vamos falar em budesonida e os outros medicamentos, as doses equivalentes. Budesonida acima de 800, 801 é uma dose alta. Então, asma de difícil controle, uma dose elevada de corticoide inalado, mais um outro medicamento. E quando a gente considera a asma não controlada? Quando o paciente apresenta pelo menos um dos seguintes itens. Um mau controle dos sintomas, avaliado por questionários de controle da asma. Exacerbações frequentes, mais de 2 necessidades de corticoide sistêmico no ano anterior, e no intervalo de 3 dias. Se o paciente apresenta uma necessidade de corticoide oral no intervalo de 1 semana, por exemplo, foram 2 exacerbações.
uma exacerbação séria, uma internação, UTI, ventilação e alteração de espirometria. Então, espirometria alterada. Então, basta um desses critérios, o paciente é considerado não controlado. Esse aqui é um protocolo que nós seguimos no ambulatório para todos os pacientes com asma grave, e nós já utilizamos há muito tempo, e o Dr. Pedro foi o tema de livre docência, e foi publicado. Então, nós seguimos principalmente esses 2 blocos, né, que nós temos mais condições. O bloco 3 depende de uma avaliação multidisciplinar, a avaliação de asma não eosinofílica, mas isso é um protocolo que nós seguimos com todos os pacientes. Então, confirmar o diagnóstico no bloco 1, controle ambiental, checar a aderência e técnica do dispositivo, otimizar o tratamento. O segundo bloco, relacionado às comorbidades e alguns diagnósticos diferenciais. Bom, aderência e técnica, aderência ao tratamento e técnica de utilização do dispositivo, nós temos que valorizar em todas as doenças crônicas, a aderência ao tratamento, mas na asma nós temos um agravante que é o dispositivo. E muitas vezes a gente recebe um paciente ou um paciente sem acompanhamento, e ele tem um dispositivo que ele não sabe nem como abrir aquele dispositivo. Então, treinar o paciente, na primeira consulta, a usar o medicamento, treinar com ele, ver se a técnica está adequada, deve ser feito no primeiro e em todos os retornos. Então, a gente tem que lembrar que nós temos diversos dispositivos no mercado. E para que nós tenhamos um resultado eficaz desse tratamento, pelo menos 80% da dose prescrita deve ser utilizada. Nesse gráfico aqui, nós temos que lembrar que cada dispositivo vai ter uma deposição no pulmão. Então, a gente tem que lembrar que uns vão depositar mais, outros menos, depende da técnica. E qual o melhor dispositivo? Aquele que o paciente sabe usar bem. E, reforçando, então, a aderência e os erros de técnica dos dispositivos, isso aqui são trabalhos clássicos. Nessa primeira figura, nós temos que 35% dos pacientes não utilizam nem 50% do medicamento prescrito. Cerca de 70% dos pacientes não utilizam o medicamento na dose adequada, como em outras doenças crônicas também. E essa outra figura também clássica de erros de técnica, nós temos os diversos dispositivos e mostrando que, nos idosos, o erro é sempre pior. Em todas as consultas devemos checar e treinar com o paciente o uso do dispositivo. Bom, voltando ao caso clínico, então, essa paciente é uma paciente com asma grave. Ela tinha, na época, desde 2010, na verdade, né, a história é de 2012. Desde 2010, ela vinha em uso de doses elevadas de corticoide inalado, budesonida 2.400 microgramas, mais LABA, broncodilatador de longa, 72 microgramas, e mais o montelukast, que ela sentia a diferença. Ela gostava do medicamento, ela falava, quando eu não uso, eu fico pior. A técnica era sempre reforçada, ela tem uma técnica adequada, a aderência a gente tinha que reforçar sempre um pouquinho. Ela é muito boazinha, ela tinha uma tendência a ter uma boa aderência, mas de vez em quando ela falhava. E a conduta, então, era sempre reforçar a técnica e a aderência. Bom, em relação às comorbidades, nós temos algumas comorbidades mais importantes, como a rinite ou rinocinusite, fatores psicológicos, e isso é muito importante na asma. Os fatores psicológicos interferem com o tratamento. O paciente com depressão, ele deixa de fazer o tratamento, muitas vezes. Disfunção de pregas vocais, que pode ser um quadro associado ou apenas um diagnóstico diferencial, obesidade, tabagismo, síndrome de apneia obstrutiva do sono, doença do refluxo, muito prevalente como comorbidade, doença respiratória exacerbada por aspirina e uso de alguns medicamentos. E essa paciente, então, ela tinha a rinite, a obesidade e a doença do refluxo como comorbidades. Então, elas precisam ser tratadas e acompanhadas corretamente. Esse trabalho, esse gráfico mostra um trabalho que foi realizado no serviço, pacientes com asma grave, um N de 250 pacientes, em que a rinite foi muito prevalente, 91% dos pacientes apresentavam rinite associada,
71% dos pacientes apresentavam doença do refluxo concomitante. Nós encontramos 25% de bronquiectasias nesses pacientes. 9 pacientes com... Desculpa, 9, aqui é em porcentagem. 10% dos pacientes apresentavam dreia, 70% doença do refluxo, 91% rinite, e 2% dos pacientes apresentavam disfunção de pregas vocais, que a gente pode conversar mais no final, se vocês tiverem interesse, documentado por exame, que é a nasofibrolaringoscopia. Esse exame só se altera na crise. Esse outro trabalho foi um trabalho realizado antes de 2000, mas foi publicado um pouco depois, em que nós valorizamos a rinite nos pacientes com asma, e nós tratamos um grupo de pacientes que procuraram o ambulatório por asma, foram encaminhados por asma, inclusive alguns pacientes com VF1 de 50%, e, na época, nós tratamos apenas a rinite, um grupo com placebo e o outro grupo tratando com corticoide nasal exclusivamente. E nós observamos que, num período, principalmente após 75 dias, em que houve uma melhora importante, uma melhora significante nos sintomas nasais, nos sintomas de vias aéreas inferiores, e, inclusive, de hiperresponsividade brônquica, que nós não mostramos aqui. Portanto, precisamos valorizar a rinite e tratar a rinite. Bom, mas a asma, então, vimos a definição de asma grave, como é importante os cuidados, né, reforçar a aderência técnica do medicamento às comorbidades, mas vamos tentar encaixar essa paciente em algum grupo mais homogêneo. Então, vamos falar de fenótipos. Então, a asma é uma doença heterogênea, nem todos os pacientes respondem da mesma maneira ou no mesmo curso clínico, ou apresentam o mesmo curso clínico. O fenótipo, ele é uma situação em que nós observamos, são características observáveis em um indivíduo como resultado de interações genéticas e ambientais. Por exemplo, são grupos com padrões clínicos distintos. E endótipo é quando nós conseguimos definir um mecanismo fisiopatogênico específico. Aqui nós temos alguns exemplos, então, no fenótipo de asma eosinofílica, nós temos alguns endótipos, a asma alérgica, a doença dreia, doença respiratória exacerbada por aspirina, a aspergilose broncopulmonar alérgica, são alguns exemplos. Asma eosinofílica de início tardio, o outro exemplo, asma com má resposta ao corticoide, asma não eosinofílica, então isso é um fenótipo. E o endótipo, nós tentamos encontrar um mecanismo fisiopatológico. Bom, os três fenótipos mais bem caracterizados, então, são o alérgico de início precoce, de início na infância, é aquela asma alérgica, atópica, com perfil de citocina TH2. O outro grupo, a asma do obeso, de início tardio, muito mais prevalente nas mulheres, então aparece tardiamente, a prevalência é muito maior nas mulheres, normalmente não alérgica, e com um infiltrado inflamatório pequeno. Ele está em pouca inflamação e muitos sintomas. E um outro fenótipo bem caracterizado é o da asma eosinofílica de início tardio. A asma alérgica, então, esse aqui é um esqueminha só para relembrar. Nós temos, então, o paciente ele já foi sensibilizado, ele já teve contato com o alérgeno, ele tem a predisposição em produzir uma IgE, ele produz a IgE, que aqui são as IgEs específicas para ele ser alérgico, ele entrou em contato, e essas imunoglobulinas, então, vão se ligar aos seus receptores, e nada acontece. Numa próxima exposição, esse alérgeno se liga a essas imunoglobulinas e leva à desgranulação do mastócito, liberando diversos mediadores que aí causam sintomas que nós conhecemos. Esse fenótipo, que é o mais conhecido, mais antigo, mais prevalente, que é da presença ou não de atopia, então a asma alérgica e a asma não alérgica, quando não é presente, nós temos algumas diferenças importantes esses dois grupos. Então, o início, se tem antecedentes pessoais, familiares, a piora com alérgenos, a comprovação dessa sensibilização, se tem história de piora com anti-inflamatórios, que no caso é mais importante na não alérgica, a presença de eosinófilos, que nós podemos ter também na não alérgica, mas ela é muito característica aqui da asma alérgica, a presença da IgE total elevada, que fala a favor, mas não confirma. A asma alérgica é confirmada pela presença da IgE específica, e a presença da IgE específica. E essa paciente, então, ela se encaixava aqui.
Ela tinha uma asma de início na infância, aos 3 anos, tinha antecedentes pessoais, um irmão, antecedentes pessoais, ela tinha rinite também, antecedentes familiares, um irmão com asma, eu pus errado aqui, piorava com alguns alérgenos, não tinha piora com anti-inflamatório, e ela tinha vários hemogramas, né? E durante os últimos anos ela variava entre 300, 400. Nos últimos anos ela começou a manter 500 ou um pouquinho mais de eosinofilia no sangue periférico. IgE total elevado, 461, e IgE específica presente. Então era uma asma alérgica. E o tratamento, então? Então, o tratamento, vamos focar na asma alérgica. O objetivo do tratamento, os objetivos para qualquer paciente com asma, então, obter o controle da doença e reduzir riscos futuros. Os corticoides, ou glicocorticoides, eles são os medicamentos anti-asma mais eficazes disponíveis no mundo. E já há muitas décadas, vários estudos mostram que o corticoide inalado melhora a qualidade de vida, o paciente não interna, ele diminui a hiperresponsividade brônquica, diminui a inflamação, reduz as exacerbações, reduz mortalidade. Nós não temos dúvida. O problema é que ele tem o paciente pode ter vários efeitos colaterais com este medicamento. A associação corticoide inalado e beta-2 agonista, principalmente o de longa duração, eles já são usados há mais de 30 anos. Mas nós temos que, de novo, lembrar da heterogeneidade da doença, e nem todos respondem da mesma maneira a esse tratamento convencional. E temos que lembrar que não é um medicamento barato e pode ter muitos efeitos colaterais. Então, o ideal seria estudar um biomarcador e direcionar, individualizar um fenótipo e direcionar o tratamento. Então, quando a gente pensa em tratamento da asma, pensando em fenótipos clínicos, né, temos que lembrar, então, são mecanismos fisiopatológicos diferentes, a opção seria direto nesse alvo, sem comprometer o organismo, seria um tratamento personalizado. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, o paciente com asma, em que nós confirmamos, como no caso dessa paciente, uma doença IgE, mediada por IgE, presença de IgE específica, eosinofilia, e aqui nós teremos uma opção, por exemplo, de anti-IgE. Uma asma eosinofílica, uma asma em que o marcador fosse uma IL-5, uma asma eosinofílica. Pode ser alérgica ou não, mas ela tem outras manifestações também, como asma de início tardio, rinocinusite, polipose. Aí nós teríamos duas opções, anti-IL-5, então mepolizumab, reslizumab e outros exemplos. E aqui nós temos, por exemplo, na asma, uma IL-17, uma asma não alérgica, uma asma neutrofílica poderia ser, mais resistente ao corticoide, e aqui não se tem um consenso. Uma das opções sugeridas seria um macrolídeo, mas isso não é consenso. Na verdade, os consensos recomendam que não se use antibiótico, o macrolídeo para asma neutrofílica. Bom, voltando ao caso. Então, uma paciente com asma, uma paciente com asma grave, definida pela dose de tratamento da paciente, com comorbidades, todas em acompanhamento, em tratamento, e foi caracterizado um fenótipo. Então, asma alérgica de início na infância. Qual seria o tratamento, então, para essa paciente? Para asma alérgica, nós temos algumas opções, além do tratamento medicamentoso. O controle ambiental, que eventualmente pode ser o suficiente para controlar a asma desse paciente, a imunoterapia específica e a terapia monoclonal com anti-IgE, que é o que tem disponível no mercado. Outros tratamentos estão chegando no mercado. Então, controle ambiental, um resuminho, né, do que a gente recomenda para todos os pacientes. Então, reduzir reservatórios para os alérgenos, remover carpetes, tapetes, cortinas, usar capas protetoras, capas específicas, né, com impermeáveis para os ácaros, usar aspirador de pó, mas que tenha um filtro eficaz, como filtro EPA, porque o aspirador comum, aquele ar que sai atrás do aspirador quente, está cheio de ácaros sendo espalhado pelo ambiente. Lavar roupa de cama, com frequência, o ideal é com água quente, para matar o ácaro, e remover o animal, quando não for possível, banho semanal no animal. Aqui a gente tem um gatinho tomando banho.
recomendado. Então, isso é recomendado em todas as consultas, a gente valoriza. Ela melhorou muito o controle ambiental, mas ela tinha a fábrica do lado da casa dela, o que impedia de ter um controle adequado. Imunoterapia. Nós temos as indicações precisas que são rinite ou rinoconjuntivite alérgica e a asma alérgica, quando nós temos a comprovação dessa IgE, dessa alergia pela IgE específica, com um alérgeno relevante, como ela tinha. Quem são os candidatos? Pacientes com sintomas não controlados por medicamentos e controle ambiental, quando o paciente apresenta efeitos adversos aos medicamentos ou quando existe um desejo em reduzir os medicamentos de uso prolongado. A imunoterapia, não se sabe todo o mecanismo, mecanismo como a imunoterapia funciona, mas nós utilizamos o alérgeno, aquele que causa doença, em doses crescentes, né, subcutâneo, na maioria das vezes, existe outra via também, e que leva a uma sensibilização rápida e uma tolerância sustentada. Essa tolerância imunológica ela é adquirida por vários mecanismos, mas principalmente pela produção de citocinas reguladoras, pelo desvio do perfil de TH1 para de TH2 para TH1, pelo aumento da IgG4, que é uma imunoglobulina bloqueadora, diminuição da IgE, diminuição da inflamação e diminuição desse infiltrado celular. Então, aqui, nós temos as imunoglobulinas, o paciente já sensibilizado, as imunoglobulinas, as IgEs, nos seus receptores, e o alérgeno vai chegar para se ligar a essa IgE. E, por exemplo, uma IgG4, então, se ligaria a esse alérgeno e impediria a ligação do alérgeno com sua IgE. A imunoterapia, então, são vários benefícios, e já é bem reconhecido o efeito no tratamento da alergia respiratória. Ela reduz os sintomas de rinite e de asma, melhora a qualidade de vida, reduz a necessidade de medicamento controlador, é a única que modifica o curso da doença. Na rinite alérgica, muitos trabalhos na literatura mostram que, quando a gente realiza imunoterapia no paciente com rinite alérgica, ele previne o aparecimento da asma em quase 50% das vezes, e previne o desenvolvimento de novas sensibilizações no paciente atópico. Então, mas nós temos que ter alguns cuidados, temos algumas precauções e não devemos iniciar quando o paciente apresenta uma asma não controlada ou uma asma grave, que era o caso dessa paciente. Então, ela tinha uma asma grave e não controlada. Então, a imunoterapia foi contraindicada. A outra opção que nós temos disponível no mercado, então, um anticorpo monoclonal, uma anti-GE, ou malizumab, é um anticorpo monoclonal, IgG1 anti-GE, recombinante humanizado. Esse monoclonal, ele se liga às IgEs livres, e ele impede que essas IgEs se liguem aos seus receptores, e como a IgE não vai se ligar ao mastócito, ela não vai desgranular o mastócito, não vai liberar todos aqueles mediadores que causam várias alterações e chamam outras células para o local. Então, aqui, aqui nós temos, então, o mastócito com os seus receptores, as IgEs, que antes de se ligar aos seus receptores, as moléculas de anti-IgE se ligam à porção em que a IgE vai se ligar ao seu receptor, impedindo que as IgEs se liguem aos seus receptores. E também, então, ela se liga e impede a ligação com os seus receptores, elevando também a uma diminuição da expressão dos receptores para a IgE no mastócito. A anti-IgE, tem vários trabalhos também na literatura, mas o mais importante é a diminuição da frequência de exacerbações. Esse é sempre o objetivo principal quando a gente introduz um medicamento desse tipo. Então, o paciente tem asma grave, não responde a tratamento convencional, então existe uma diminuição na frequência de exacerbações, melhora na qualidade de vida, diminuição da dose do corticoide utilizado, e depois vários outros trabalhos mostrando também melhora nos scores dos sintomas de asma, diminuição dos sintomas noturnos, diminuição do medicamento de resgate, e alguns mostrando melhora na função pulmonar. Aqui, então, é o resumo da paciente. Então, a partir de 2004, 2005, quando a gente introduziu o broncodilatador de longa, ela sempre apresentava uma melhora inicial, mas, ao longo do tempo, ela apresentava uma piora importante. E, em vermelho, nós temos a necessidade de broncodilatador
semanal. Então, inicialmente ela melhorava, mas com o evoluir da doença, ela vinha apresentando piora e usava muito mais broncodilatador, procurava pronto-socorro, internava. E nos últimos 3 anos, então, ela vinha com essa dose elevada de budesonida, 2.400 microgramas, mais LABA, e mesmo assim ela apresentou uma piora importante do quadro. Então, nós optamos por introduzir o omalizumab para esta paciente, na dose recomendada pelo fornecedor. Na época, então, em setembro de 2012, ela tinha um questionário de controle, os questionários bem alterados, aqui o ideal é menor do que 1. O da paciente apresentava 13,9, e o ACT, o ideal maior que 20, o dela era 13, uma espirometria na época de 68%, com todo aquele tratamento, usava broncodilatador de curta 1 a 3 vezes ao dia, ela teve uma internação 1 ano antes desse período e procurava ainda pronto-socorro 6 vezes ao ano para usar corticoide sistêmico. Bom, depois que foi introduzido o corticoide, nós devemos avaliar se o paciente responde, se devemos continuar ou não, temos que usar 16 semanas, e daí avaliar se devemos continuar ou não. Então, durante essas 16 semanas, a paciente apresentou uma melhora muito importante dos scores de controle da asma. A partir já de 1 mês, ela já começou a melhorar bastante. E isso aqui é um resumo, então, como a doutora Natália já mostrou, como vinha a espirometria dela. Então, a gente aumentava o tratamento e ela tinha essa flutuação nos valores espirométricos. Ela, às vezes, melhorava, piorava bastante. Então, ela estava variando nos últimos anos entre 50%, 60%, 70% do VF1. E, com a introdução do omalizumab, ela normalizou a espirometria, além de todos os outros parâmetros que nós vamos mostrar. Esse aqui, então, ela começou o omalizumab em 2012. Esse aqui é uma espirometria em 2012, logo após o início do tratamento, em que ela normalizou a espirometria, praticamente. Aqui ainda está um pouquinho alterado, é um DVO, mas ela melhorou muito a espirometria, praticamente normalizou. E esse aqui, então, é o resumo de todos esses segmentos naquelas primeiras 16 semanas. Então, mostrando a melhora em relação aos questionários, a função pulmonar, e ela não teve exacerbações mais importantes, não internou mais neste período. Então, ela apresentou uma diminuição na frequência das exacerbações, melhorou a qualidade de vida, melhorou o controle da doença, diminuiu a necessidade de corticoide inalado associado ao LABA, diminuiu a necessidade de broncodilatador de curta, e a espirometria, essa ainda em 2014, então, que ela continuava com o omalizumab, mostrando que ela manteve esse quadro, ela ficou estável e ela manteve isso por um longo período. O que aconteceu foi que, em 2015, houve falta do medicamento, então o tratamento não foi regular e ela voltou a apresentar piora da função pulmonar e os sintomas clínicos também. Então, aqui, mostrando então a piora da função pulmonar, quando o omalizumab agora nós não temos com tanta frequência. Então, resumindo o caso, é uma paciente com asma alérgica grave, em que o controle ambiental deve ser recomendado sempre. Sempre devemos checar técnica e aderência ao tratamento medicamentoso, avaliar e tratar as comorbidades. A imunoterapia, no caso, foi contraindicada por se tratar de uma asma grave não controlada. E para esta paciente, especificamente, a anti-IgE mostrou um benefício muito importante, foi eficaz. E nós temos, quando nós optamos por usar um anticorpo monoclonal, um tratamento biológico, nós devemos escolher muito bem o paciente, porque nós somos um centro aplicador, e inicialmente, quando o anti-IgE chegou ao Brasil, nós recebemos pacientes que nem investigação de asma alérgica eles tinham, né, e tinham uma prescrição de um monoclonal desse tipo. Então, é isso. Obrigada. Então, abrir para perguntas, aí, professor Milton. Parabéns pela apresentação. Acho que você espera que eu faça alguma pergunta. Eu queria fazer 3 comentários aqui. Eu acho que a sua apresentação foi ótima no sentido de mostrar que o futuro de uma síndrome heterogênea como a asma, principalmente na asma grave, vai ser o tratamento personalizado, né? Eu acho que isso é muito bacana isso. Eu queria fazer 3 observações. A primeira é que uma dificuldade que a gente tem no acompanhamento dos pacientes com asma grave é que não existe uma hemoglobina glicada para avaliar o
o estado do tratamento. A gente usa a clínica e a espirometria. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda encontrar um marcador da inflamação. Não é? A gente trabalha muitos anos com isso, colaborando com vocês, colaborando com a pneumo, colaborando com a pediatria, e a gente usa o escarro induzido, a pesquisa de eosinófilos no escarro induzido, e a concentração de óxido nítrico no ar exalado. Mas eles se mostraram indicadores bons para pesquisa, mas para o dia a dia da clínica a gente não conseguiu colocá-los, né? Então falta isso para nós na asma, que é uma dificuldade adicional, que em algumas outras doenças elas avançaram mais nesse sentido. Agora eu queria fazer dois comentários rápidos. O primeiro é sobre a associação entre asma e refluxo gastroesofágico. É uma consideração fisiológica, porque a maior parte dos autores falam que o refluxo, né, é responsável por manutenção da asma, mas eles esquecem do efeito contrário. Na verdade, por que aparece o refluxo? A causa do refluxo, na maior parte dos casos, talvez o mecanismo principal é a própria asma. Porque essa senhora tem asma desde a infância, e toda vez que ela tem crise, ela tem hiperinsuflação pulmonar, rebaixam os dois diafragmas, e aí os mecanismos de contenção do refluxo se alteram e aumenta o risco de hérnia de hiato e de refluxo. E além disso, os agonistas beta-2 relaxam o esfíncter inferior do esôfago. Então é a asma que causa o refluxo e o refluxo que causa piora a asma. E o último comentário é que com todo o esforço que vocês fazem, vocês conseguem um efeito muito bom no controle ambiental indoor, mas a gente fica de mãos amarradas para o controle ambiental outdoor, né? E é só chamar a atenção que é muito difícil ser asmático numa cidade como São Paulo, né? Os níveis de poluição hoje diminuíram muito, eles são considerados seguros, se é que existe um nível seguro para pessoas sem doença respiratória, mas eles não são seguros para os asmáticos. Então existe muito asmático que quando muda de São Paulo melhora, né? E na verdade o problema era o contato com a poluição, e nesse ponto a gente fica um pouco de mãos amarradas. Então só chamando a atenção para esse aspecto também de que poluição e asma também são uma combinação que não é boa para os nossos pacientes. Sim, muito obrigada, né, pelos comentários. E em relação à doença do refluxo, porque tem muita coisa, mas ela tinha até uma fundoplicatura, né? Ela realizou uma cirurgia também, indicada pela gastro, mas era complicado. Ela precisava de tratamento contínuo e todas as orientações para refluxo, né? Que não só medicamentoso, né? E em relação à poluição, isso é muito importante, porque tem muitos estudos mostrando prevalência de asma alérgica em área perto de estradas, né? Então áreas onde tem muita poluição e em áreas rurais, e a sensibilização é maior em áreas com poluição, e uma das hipóteses é que esse material particulado, ele é pequeno, ele carregue o alérgeno para a via aérea, né? Não só sendo uma causa de asma até não alérgica, mas aumentando a sensibilização, né? Então isso é muito importante, né? Rosana, eu só queria comentar para o povo mais jovem aí, o professor Milton deve ter conhecido também, o professor Ernesto Mendes. Tá. Em relação à poluição, um caso muito interessante, a cidade de Bauru, até chamava-se Asma de Bauru, não sei se o Milton lembra disso. O professor Ernesto Mendes foi o primeiro professor aqui da Imuno, né? E ele foi convidado para ir para Bauru ver o que estava acontecendo. Então, em Bauru, determinada hora da noite, o pronto-socorro principal municipal da cidade enchia de asmática, gente asmática, em crise, né? Então, não se sabia direito o que estava acontecendo. Determinada hora, acontecia aquela coisa lá. Aí o Mendes foi lá com a doutora Annelise Strauss, os dois já falecidos, mas grandes pesquisadores, e eles descobriram o seguinte: existia em Bauru uma fábrica de óleo de mamona, em que de madrugada eles abriam as chaminés e esses poluentes da mamona eram liberados no ar. E os indivíduos asmáticos em Bauru entravam tudo em crise. E aí descobriu-se, foi colocado o filtro, tal, e a asma de Bauru desapareceu. Então, só um comentário, história da medicina. Rosana, lembra disso? Maurício.
queria fazer uma pergunta. Eu vejo cada vez mais a gente usar biológico em tudo que é doença. Me preocupa muito em termos de custo da medicina. E eu queria saber assim, se tem uma estimativa, que eu acredito que asma é mais frequente do que artrite reumatoide, e que a porcentagem de asma grave deve ser bem maior do que de artrite reumatoide grave. E uma vez eu fiz um levantamento em artrite reumatoide e eu vi que toda a verba da saúde brasileira inteira não era suficiente para tratar todas as artrites reumatoides graves, se usasse ela só para biológico, para artrite reumatoide, né? Se você colocasse doença de Crohn junto, então você ia precisar muito mais dinheiro, né? Tem alguma estimativa de quanto deve ser o custo de biológico, se a gente der biológico para os casos de asma grave em que está indicado o uso de biológico? Então, eu não sei com detalhes, mas o que a gente vê na literatura é que os pacientes deixam de internar, eles deixam de procurar o pronto-socorro e de ter que tratar todos os efeitos colaterais, né, que o corticoide pode proporcionar. E no caso desse monoclonal anti-IgE, outros estão chegando, já 2 outros foram liberados nos Estados Unidos, vão chegar aqui. Mas esse, especificamente, ele custa cerca de R$2.000 por ampola, por frasco ampola. E só que na asma, a dose é dependente de peso e IgE total. Então, nós temos, às vezes, doses altas, como 4 ampolas a cada 15 dias. 4 frascos a cada 15 dias. Então, é isso. Se o paciente usa uma dose baixa, responde bem, dá uns 4 a 6 mil reais por mês. Né? Mas eu acho que isso vai evoluir, né? Esse é o futuro. Lá para frente isso vai mudar. Mas, por enquanto, é muito caro. Eu não sei. Você sabe, Pedro, de custos, perspectiva, mas que diminui a internação, às vezes, é o mesmo preço. Ele fica equivalente ao que o paciente custo realmente é um problema, né? Mas assim, a tendência com mais biológico é ter mais competição e talvez caia um pouco esse custo, mas sim vai ser um problema. Por isso a importância, como a Rosana bem colocou, de você ver esses pacientes de uma maneira em protocolo, né? Você pensar que 10% da população tem asma e talvez uns 5% tem essa asma mais grave, difícil de controle, a gente faz o cálculo de quantos talvez pudessem beneficiar. Não vai ser em todos os pacientes, vai ser só os que têm um fenótipo alérgico, né? Então, mas realmente é um problema que talvez melhore com o tempo, com mais monoclonais no mercado, mas ainda vai ser por uma fatia específica do mercado. Aproveitar que eu peguei a palavra aqui, a ideia era ter passado algumas mensagens assim com esse caso. Não precisa. Bom, a ideia era ter passado algumas mensagens com esse caso. Uma delas é justamente para o pessoal mais novo, os residentes estão começando agora, que há algum tempo a gente já vem falando de uma medicina baseada em evidências, né? Que a gente tem todos esses consensos diretrizes que nos orientam como a gente consegue ver a maioria dos nossos pacientes e nos orientam a conduta, como fazer o manejo dos pacientes. Mas talvez um conceito mais recente atualmente é o que eles chamam de medicina de precisão, né? Então, hoje em dia, essa medicina de precisão é baseada em 4 P's, que é uma medicina que tem que ser participativa, você tem que ter um bom relacionamento médico-paciente, tem que ser preditiva, saber o que vai acontecer com o paciente, tem que ser preventiva e tem que ser personalizada. E aí entra muito bem esse caso, justamente, que você tem que individualizar, não só basear em evidências, usar diretrizes, mas de individualizar o tratamento, né? E nesse caso, por exemplo, personalizado, vocês veem que na história você começa a diferenciar tipos de asma, né? Então, ela tinha uma asma alérgica e para esses pacientes que vão se beneficiar com o anti-IgE, né? Professora Yolanda. Obrigada. Professora Rosana, parabéns, excelente apresentação. Eu queria fazer só um comentário. Então, eu acho que é extremamente pertinente, eu acho que até o ano passado a gente estava lá na American Thoracic Society e teve uma discussão dos prós e contras do uso de monoclonais no tratamento da asma. E o professor Peter Barnes colocou muito bem que de 5% a 10% que podem estar neste quadro de asma grave, se num estudo no Reino Unido em que se trabalhou a adesão ao tratamento, menos de 1% desses 5% realmente se beneficiariam de uma terapêutica específica, né? Então, que é, como você colocou muito bem, extremamente caro. A gente trabalha também pelas minorias, né, por esses grupos, por isso que a gente faz pesquisa ainda nesse lado. Mas, claramente, a questão de adesão ao tratamento é fundamental.
que até quando a gente olha esse gráfico, eu fico pensando, será porque ela recebeu subcutâneo, eu garanti que ela recebeu o tratamento, ela melhorou? E aí eu queria perguntar, esse problema não é um problema da asma, é da hipertensão, do diabetes, doenças crônicas, tudo, né, das doenças crônicas. Como vocês trabalham essa questão, e você colocou bem aqui, que havia um problema nela, na adesão ao tratamento, que eu também imagino, porque com essa dose que ela estava, e a gente sabendo das limitações de custo, que até para a bombinha a gente tem aqui, como vocês trabalham essa questão da adesão para minorar os custos, né? E a gente oferecer essa terapêutica específica somente mesmo para aqueles pacientes que a gente não conseguia esse tratamento. Como é que vocês fazem para o ambulatório de asma, para a gente aprender para os demais? Obrigada. Tá, obrigada pela pergunta. Então, é complicado. Eu acho que nós reforçamos a técnica e a aderência, como vocês na clínica, como a pneumo, né, faz parte do nosso tratamento, né, prescrever um medicamento desse tipo, né, corticoide inalado, associado ou não à LABA, sem orientações, não adianta nada, é como se não tratasse o paciente. Então, isso é reforçado em todas as consultas, e a gente tem várias histórias, né? Então, a gente explica, o paciente chega, eu já até falo, teve uma vez que a assistente ficou 1 hora na sala com a paciente. Demos um retorno bem curto, de 1 mês, que é complicado, né, aqui no ambulatório, no HC, e quando eu fiquei na porta, eu falei assim, você vai entrar, vai ver o que ela vai falar. E ela falou a mesma coisa de sempre, nunca me falaram isso. Né, era sempre técnica incorreta, ela tinha monilise esofágica de repetição, mas é uma coisa que a gente sempre reforça bastante. E tem que ser assim, faz parte do tratamento da asma, né? Mas, principalmente quando muda o dispositivo, a gente já fala com antecedência, a gente pergunta para a farmácia, aí agora vai chegar o turbo-healer, agora é cápsula, a gente já faz um futuro, olha, agora talvez chegue o outro, a gente já treina outra técnica e em todos os retornos a gente tem que reforçar. Em relação a essa paciente, ela é muito boazinha, quem passou no 4º ano, muitos conhecem a paciente e ela se esforça bastante em relação à aderência. A técnica é direitinho, mas ela tem um filho asmático que passa com a gente e não vem. Né? Então, ele falta bastante. Então, de vez em quando, isso não mudou antes e depois do omalizumab. Embora a gente reforce e o filho acompanhe com a gente, mas tem que ser reforçado, sempre, sempre treinado. O paciente tem que mostrar para a gente como ele usa o medicamento. E a nossa média de idade no ambulatório, a média dos nossos pacientes é de 55 anos. Então, eles estão chegando lá nos idosos, então piora muito mais. E a gente tem que reforçar, eles esquecem, parece incrível, mas eles esquecem a técnica, então a gente tem que reforçar o uso sempre. Né? Isso é muito importante. E é o que a gente faz no dia a dia, né? Porque o omalizumab, a gente tem alguns pacientes, né, usando. Então. Mais alguma pergunta? Eu queria perguntar para a Rosana, naqueles pacientes, se vocês, o pessoal da Imuno, tem alguma experiência com o uso desse biológico em pacientes com Sugar Strauss, naqueles que têm IgE aumentada, se tem alguma experiência, alguém do Imuno? Então, isso é interessante, porque na bula, o que nós temos como indicação é a asma grave alérgica, com comprovação, então, como IgE específica, comprovação da sensibilização, e esse alérgeno tem que ser relevante, né, para aquele paciente. Mas, por acaso, no serviço, né, o Pedro, o serviço fez um estudo usando um paciente com Sugar Strauss, com asma muito grave, piorando, perdendo função pulmonar, com exacerbações, muitas exacerbações, e então foi introduzido o omalizumab, uma opção para asma, né? E era não alérgica. Ele tinha investigação no teste cutâneo, no sangue, uma broncoprovocação negativas, mas foi introduzido o anti-IgE e ele respondeu muito bem. Inclusive está publicado esse caso clínico, né, se o Pedro quiser falar, mostrou uma resposta muito interessante. E nós temos na literatura alguns trabalhos em asma não alérgica, mas isso não é uma recomendação ainda na bula, nem fora do Brasil. Né? Mas a gente tem, por acaso, um paciente que foi publicado em 2009, né? 2009, né, que foi publicado, e ele melhorou muito
Diminuiu o eosinófilos também, na periferia também teve diminuição, porque uma situação não desgranula, não libera os mediadores, não chama outras células, então também ele apresenta uma diminuição da eosinofilia periférica. Então é interessante, mas não é uma rotina, né? É a recomendação para Churg-Strauss. Tem alguns casos na literatura, né? Acho que então do Pedro outro. Quer comentar, Pedro? É o caso dele, é esse caso. Depois disso que... A gente está discutindo custo aqui, né? Então é complicado, mas assim, em termos experimentais, existem alguns relatos anedóticos aí que também melhoraria em algumas asmas não alérgicas. É interessante, quando você lança um monoclonal, você espera, a ideia era bloquear a IgE, mas logo eles observaram que além de bloquear a IgE, diminui receptores de alta afinidade para a IgE. Então, a nova indicação agora, por exemplo, é a urticária crônica, que foi aprovada no final do ano passado. Já está na bula, né? E que o efeito o impacto é até maior do que na asma. Então, na verdade, quando você lança um imunobiológico, você depois começa a ver outros efeitos, até entender melhor a fisiopatogenia da doença. Então, deve ter outros mecanismos, além de só bloquear a IgE, que poderiam melhorar até uma asma não alérgica. Fora o fato de que algumas asmas ditas não alérgicas, tem um negócio chamado alergia local, que você não tem marcadores, né? Essa outra colocação do mito é muito importante. Infelizmente, realmente, na asma, não é que nem uma diabetes, você vai lá e vê a hemoglobina glicada, na hipertensão, que você mede a pressão e tem um bom biomarcador. Na verdade, a Rosana e a Natália mostraram que você tem diversos questionários de aferição de controle, eosinofilias, etc., diversos marcadores para tentar chegar à conclusão se o seu paciente está controlado ou não, né? Mas, então, a gente não tem um único biomarcador, mas, enfim... teria outros mecanismos que talvez pudesse explicar e alguns outros pacientes poderiam se beneficiar com o uso dos monoclonais. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer o serviço de Imuno pela apresentação e falar novamente, então, do simpósio da meio clínico da Nefrusp, que vai ser essa sexta e sábado. Obrigada. Obrigada.